Estamos começando mais um programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16. Obrigada por sua companhia. Hoje recebendo mais uma vez o ex-prefeito, médico, uma das pessoas mais respeitadas, que tem um texto maravilhoso, sabe falar como poucos, ex-prefeito Wilson Romano Kalil. E hoje, claro, ele veio dar umas dicas importantes, ele que lançou um livro faz pouco tempo sobre oratória, porque falar bem, olha, é um bom caminho, é metade do caminho andado. Dr. Wilson Romano Kalil, que bom revê-lo de novo, que bom que o senhor veio de novo aqui com a gente. Muito obrigado. Fico feliz e, claro, acompanhando ele, que também é da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, aqui de São José do Rio Preto, o presidente da Academia, Antônio Carlos Del Nero. Obrigada por você, mais uma vez, estar aqui com a gente, para a gente falar sobre cultura, sobre conhecimento de uma maneira geral. É sempre muito bom, é sempre muito gostoso encerrar a semana passando um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas. Obrigada. É sempre um prazer. Eu peço um minutinho para vocês e vamos começar mostrando o que circula hoje, quais as manchetes dos jornais de hoje em São José do Rio Preto. O Bom Dia traz em sua capa, aqui, estuprador se dá muito mal e apanha de mulher. Achei o máximo essa manchete. Que coisa boa, porque o homem que agride mulher, homem que quer pegar força, tem mesmo que apanhar. Que coisa boa, ele não imaginava que a mulher era boa de briga, não é? Aliás, cuidado, hein? O que tem de mulher buscando academias de luta justamente por isso, para se defender desses homens que, sabe, não são homens, são mau caráter, sabe? São pessoas que abusam, né? São esses homens que se acham e que acham que pode ser tudo ali na marra, e não é não. Esse aqui se deu mal, achei o máximo. Olha só, o homem que estava de moto atacou uma bancária que saía do trabalho na chácara municipal. A mulher faz boxe, ai que ótimo, e reagiu dando socos no agressor. Olha, ela fez o que muita mulher tem vontade de fazer. O criminoso fugiu, mas teve a placa anotada e acabou sendo preso. Olha, ela com certeza lavou a alma de muita mulher, porque esse rapaz, sem dúvida, deve ter tentado agredir várias outras mulheres. Que coisa boa! Vamos mesmo, vamos buscar porque a autodefesa, fazer o quê, né? Se a gente tem, infelizmente, alguns homens que não valem as calças que vestem. O que mais que nós temos aqui no jornal? Mercado em alta impulsiona preços de imóveis aqui em São José do Rio Preto. 1 metro quadrado tá caro, hein? Tá valorizando os imóveis aqui, aliás, como tá caro imóvel em São José do Rio Preto. Celulares são encontrados dentro do CPP, também aqui na cidade. Engraçado, né? Entra de tudo. Impressionante. Você vai entrar no banco, apita, faz, acontece, mas ainda entra celular no tal do CPP. E o Diário da Região, aqui, perigo na BR tem dia e hora marcados. É isso mesmo, às 6 horas da tarde de sexta-feira. Pegou a estrada, pode saber, é complicado. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal revela que sexta-feira é o dia mais perigoso para dirigir na rodovia BR-153, que infelizmente ainda tem aquele título maldito, que é a rodovia da morte. De 704 acidentes registrados no primeiro semestre, 120 ocorreram sexta-feira, perto das 6 horas da tarde. Olha que coisa. Então, se você tiver realmente que pegar a BR-153, a rodovia da morte, e puder evitar esse horário, infelizmente, tem muita gente que vem trabalhar em Rio Preto ou em outras cidades e estava justamente retornando nesse horário. Evita, talvez agora, no horário de verão, um pouco mais claro, né? Ainda sol a pino, calor intenso,
acaba ajudando porque você enxerga. Agora, procure evitar esse horário. Mas nós temos aqui Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, o SEMAI, enviou um ofício para a ALL, América Latina Logística, solicitando que a empresa apresente aí um plano de prevenção de acidentes e medidas reparadoras caso ocorra um novo descarrilamento, se Deus quiser não, principalmente na região da represa. A gente já comentou sobre isso, a imprensa toda. Imagina se um trem daquele cai com um combustível, com amônia, com algum produto na represa. A represa que abastece a cidade de São José do Rio Preto. A empresa começou a indenizar danos materiais causados às vítimas do acidente. Tem aqui, CPI acusa a saúde de perseguir testemunhas. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga irregularidades na saúde, detectou que servidores da pasta estariam sofrendo retaliações após depoimentos. O gerente que acusou suposta omissão foi dispensado da função gratificada. Não adianta perseguição. Não tem jeito. O BS do Maria Lúcia funciona sem médico há 20 dias. Ai, ai, ai. IMP investiga assinatura falsa de recibo do esporte. Cadê? Doutor Romani, o senhor disse que se tivesse a CPI, não é? Do esporte, o senhor ia aceitar e investigar. Nós temos até gravado aqui, foi o último dia que o Marcos Ferreira, antes de sair de férias, apresentou o Opinião Cidade, nós colocamos. O senhor quer? A gente coloca de novo. Está gravado aqui, a gente pega pela palavra. Aliás, nós vamos conversar sobre a palavra, sobre a força da palavra, sobre a oratória, daqui a pouquinho com o doutor Wilson Romano Calil. Olha, professora que prestava serviços à Secretaria de Esportes de Rio Preto admite que não são suas as assinaturas em recibos de pagamento que totalizam só R$ 6.200. Bobagem, dinheiro de pinga, né? Mas a assinatura não é dela, não. Investigação do Ministério Público, no Ministério Público, foi aberta após sindicância na Prefeitura. Será? Vai dar pano para manga, hein? E a partir de hoje, vou mostrar a fotografia de Papai Noel, é tudo de bom. A partir de hoje, até às 10 horas da noite, o comércio está aberto em São José do Rio Preto, horário especial, das 9 da manhã às 10 da noite, as lojas estão abertas. No centro da cidade, shoppings funcionam até às 10 da noite, batalhão de 10.000 trabalhadores vão fazer plantão de 80 horas para atender as vendas de Natal. Que coisa boa, gostosa essa época. Vamos falar de coisa boa, vamos aprender, vamos trocar conhecimento. Hoje é sexta-feira é um dia gostoso, né? Pra gente até dar uma avaliada na semana, e ninguém melhor do que o doutor Wilson Romano Calil. Doutor, só que antes de eu falar de oratória, quando o senhor era prefeito municipal de São José do Rio Preto, o senhor doou o terreno do América. E a gente está vendo aí essa semana toda, o América vai, pela segunda vez, o estádio do América deve ir a leilão. O que o senhor está vendo? O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pensa sobre isso? Segunda vez o estádio do América leilão. Eu, em primeiro lugar, me permito agradecer ao convite da Marisa Morim, do Del Nero, e dessa televisão que tem aí o meu amigo, hoje inaugurando um novo local, não é? Nós estamos de mudança. Parece semana que vem Bonato, já estamos lá, o Valdir Nonato. Eu já estive nesse programa várias vezes, inclusive convidado pelo talentoso amigo que eu tenho, que é o Marcos Ferreira. Com certeza, que continua com a gente. E me vejo outra vez aqui a convite de vocês, que eu aceitei com o maior prazer. No que se refere ao América, está havendo muita covardia, muita omissão e muita desinformação. Existem duas entidades diferentes. Uma é o time do América, time de futebol. Como eu não entendo nada de futebol, eu não teria direito de falar sobre uma coisa que eu não entendo. Mas do campo do América, do estádio, eu entendo. O estádio do América é uma joia do povo de Rio Preto, da Prefeitura de Rio Preto,
colocada dentro do quadrilátero das rodovias. Fora do quadrilátero, ele geraria muitos desastres todo dia de jogo. Um dia eu entendi, porque eu ganhei aquele terreno numa negociação com o senhor Geraldo Bordon, de numa parte fazer um loteamento para pagar as dívidas da prefeitura. Estava havendo ameaça de intervenção do governo federal, uma vez que a prefeitura de Rio Preto não pagava os precatórios há mais de anos e anos, né? E quando não paga precatório, o juiz determina que conste no próximo orçamento, e se não for pago, intervenção federal para o recebimento na boca do caixa. Foi então que eu bolei fazer um loteamento e pagar as dívidas da prefeitura com lotes. E havia um buraco enorme lá, que foi até, ó, isso não tem valor nenhum, você pode ficar de presente para você. Eu falei, vocês vão dar, eu estou fazendo um negócio da prefeitura da área boa. E aquele buracão fica de presente para mim como prefeito. É. E onde é que vão colocar o meu nome como ladrão aí? Porque eu estou fazendo uma dívida, um negócio para a prefeitura, de repente uma parte fica para mim. Eu já tinha visto ali, na minha imaginação, um campo de futebol. Foi ali que surgiu a minha ideia de doar o terreno para o América, ter um campo de futebol à altura dos melhores da América. Bom, o encarregado Lino Seixas de verificar o terreno, ele falou, praticamente tá bom, a terraplanagem está feita. Aí eu mandei uma mensagem para a Câmara Municipal, de acordo com a lei que exigia, a Lei 1945, um projeto de lei número 19.011, que dizia, a Prefeitura transmite ao América a posse daquele terreno, dentro das seguintes condições, chamadas de encargos. A Prefeitura pode requerer, quando precisar, até 10 vezes ao ano. O América é obrigado em 8 anos a terminar o estádio, não é? E artigo 4º da Lei de Doação, prestem atenção, em nenhuma hipótese, a Prefeitura se responsabilizaria por dívidas contraídas pelo América, fossem de natureza que fossem, principalmente as de natureza trabalhista. A Prefeitura jamais se responsabilizaria por dívidas de nenhuma ordem e principalmente por dívidas de natureza trabalhista. Acontece que entraram processos da Justiça do Trabalho por dívidas de natureza trabalhista e que elas deviam ser dirigidas ao time de futebol. Claro. Mas não sei por quê, resolveram incluir o estádio. E é a segunda vez que eu estou na luta para impedir o leilão do estádio. Até porque o estádio é um patrimônio público. E quando é doado, a lei exigia que tivesse encargo. Se não tivesse, dizia a lei, está anulada a doação. Por isso, a primeira juíza que condenou o América, aquele primeiro leilão, disse que não havia cláusula de impenhorabilidade. Tem, sim, cláusula de impenhorabilidade. Então, arquivaram, mas voltaram à carga. E, sendo um patrimônio público, olha, o encargo, prestem atenção, senhores telespectadores, o encargo se transforma numa obrigação de fazer por parte do donatário, e o América concordou, uma obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer passa a ser um direito público, um direito da prefeitura. O direito passa a ser um bem público. E o bem público, diz em todos os tratadistas, ele é inalienável, ele é imprescritível e impenhorável. E não sou eu, quem sou eu para afirmar isso? Quem está afirmando isso é aqui, ó, o maior tratadista em direito administrativo do mundo, que é o Eli Lopes Meireles. Ele fala claramente aqui, bem público é impenhorável e o direito do bem público é imprescritível para o poder público. Só não é para Rio Preto. A Constituição vale para o Brasil inteiro, para Rio Preto não vale. Mas se a Câmara não resolver pegar o peão na unha e cumprir a sua obrigação, o Ministério Público, que são defensores legais, obrigatórios da coisa pública, acaba sendo assim, a Constituição é uma para o Brasil inteiro e passa a ser outra para Rio Preto. Quer dizer, o cidadão, o poder público aqui não tem direito. Olha as consequências de levar um bem público a penhora. Você sabe o que é precatório?
Quando alguém tem que receber do município, do Estado ou da União algum dinheiro, e o município, o Estado e a União não estão pagando, ele requer ao juiz que manda que o prefeito, ou o governador, ou o presidente coloque no próximo orçamento o dinheiro para pagar, sob pena de intervenção federal. Isto é um precatório. Que é prioritário, né, para pagamento. Bem, porque o bem público não pode ser penhorado, não pode requerer. Uma vez que vá a leilão Campo do América, vai se criar a seguinte jurisprudência. O governo federal não quer pagar, muito bem, a gente vai pedir a penhora do Palácio da Alvorada. O governo federal não quer pagar, vamos pedir a penhora do Supremo Tribunal Federal, que é o chefe de todo o sistema judiciário do país. Vamos pedir a penhora dele. Não quer pagar, vamos pedir a penhora do Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça. Do Palácio do Planalto. O Estado não quer pagar, muito bem, vamos pedir o Palácio Bandeirantes. A Prefeitura não quer pagar, nós vamos pedir o prédio da Prefeitura, o prédio da Câmara Municipal. É essa jurisprudência absurda que se pretende criar, levando o Campo do América a leilão. Para que ele não vá a leilão, é preciso que a cidadania se levante. Os clubes de serviço, os jornais, as televisões, os órgãos de classe, tudo isso, para sair desse ambiente de marasmo e covardia em relação ao leilão possível leilão do Campo do América. Agora, isso então, pelo que o senhor está falando, é falta de conhecimento. No caso, por exemplo, se o doutor Eli Meirelles, não é? Que esse aqui, ó. Que é Eli Lopes Meirelles. Advogado aqui. Então, eu não sou da área. O maior tratadista. A maior autoridade no nome do Brasil e talvez do mundo. Então, o que ele fala? Então, ele é falta de conhecimento das ele fala pessoas aqui, ó, da área. A imprescritibilidade do bem público decorre da consequência lógica da inalienabilidade dele. E a impenhorabilidade, ó. O bem público é impenhorável. Então, é indiscutível. Mas aqui em Rio Preto é discutível. Ah, meu Deus. Vale para todo lugar, não vale para Rio Preto. Ô, Vila Nova, não infarta. Pelo amor de Deus. Eu tenho uns amigos americanos hoje que estão infartando. Eu sempre defendo a Câmara quando dizem que a Câmara é a pior que Rio Preto já teve. Não é, não. Eu sei qual foi a pior Câmara. Mas, ó, em matéria de América, senhores vereadores, os senhores estão ganhando para defender o patrimônio público. Os senhores assumiram o compromisso com o eleitor de defender o patrimônio público. A promotoria tem procurado ajudar. Agora com o doutor Cláudio também continua procurando ajudar. Mas a Câmara tem se mostrado omissa. Ou falta de conhecimento para mim. Mas eu já esclareci muitas vezes em artigo de jornal, já falei, não pode penhorar um bem público. E por que a juíza está dizendo que vai a leilão, doutor? O encargo se transformou numa obrigação de fazer, a obrigação de fazer se transforma num direito, esse direito, diz a lei, embora ele seja intangível, porque você não pega esse direito, ele existe e ele é válido. Então, o doutor Deonero aqui é advogado. Então, se é advogado, Deonero, é falta de conhecimento da própria impenhorável, juíza? É impenhorável, é impenhorável. Infelizmente. Qual é a sua opinião, Deonero? É o seguinte, um juiz, por exemplo, ele entende de determinadas matérias. Então, o juiz do trabalho, ele geralmente, quando ele julga, ele vê só do lado do trabalho. Ele não vê o que está em volta de todo um complexo jurídico. Meu Deus, mas ele tem que ter a visão do todo. Tem que ter, sem dúvida. Sem dúvida. Do corpo total, desde a Constituição até a lei municipal que existe aqui em Rio Preto. Tem milhares de precatórios que não foram cumpridos. Vamos penhorar lá e mandar o presidente morar em outro lugar, porque aqui ele foi a Eu vou entrar, eu quero o Palácio do Planalto também. O Palácio do Planalto. Bom, doutor, aliás, eu dei uma aula aqui pra gente, e mais do que nunca, o senhor já começou, já entrou no dom da oratória, que é esse livro do senhor. Qual que é, na visão do senhor, a principal dica para uma pessoa falar bem? Muito bem. Nós estamos tratando então de um assunto que é uma arte, né? Chamada oratória. Dizia o Goethe que seria a música mais bela das artes não fosse a existência da oratória. A oratória é uma arte que ensina a falar. Não só a falar, porque aí se incorre num erro, mas a escrever o discurso. Tudo hoje, em matéria de retórica moderna, que é a técnica da oratória,
obedece a uma técnica. Um namorado declarando amor por namorada, ele está pronunciando o discurso. O vendedor tentando convencer o comprador a comprar um lote, ele está pronunciando um discurso de uma natureza ou de outra, não é? O professor dando aula, ele está pronunciando um discurso que é eloquência didática. Aí falar, professor é muito bom, ele sabe, mas ele não sabe ensinar, então ele não é professor. Para que ele seja professor, ele tem que saber ensinar. E a primeira coisa que ensina é a oratória. A oratória é a codificação, a retórica é a codificação da oratória, da mesma maneira que a gramática é a codificação da língua. Nós escrevemos esse livro aqui, e foi lançado ano passado, a respeito de oratória e retórica. Nós tivemos o cuidado de não escrever um calhamaço desse tamanho que fosse um tratado. O tratado tem uma característica, a pessoa compra e não lê. O livro, sendo um mais resumido, ele dá a possibilidade da pessoa ler, se interessar. Aqui no início do livro, eu começo explicando a diferença. O Rui Barbosa dizia o seguinte, ó, ele falava que eloquência é sinônimo da palavra oratória. A eloquência é a impressão de um poder superior paira sobre a tribuna quando ocupada por um verdadeiro orador. Eloquência é o privilégio da palavra na sua expressão mais fina, mais natural e mais bela. Como o Espírito do Senhor se librava sobre as águas, a impressão de um poder superior paira sobre a tribuna ocupada por um verdadeiro orador. Continua o Rui Barbosa dizendo, vai daí uma distância muito grande da retórica, que é o esforço de arte por suprir a eloquência ou oratória em quem não a possui. A segunda parte do livro começa a falar sobre os defeitos. Defeitos cerebrais e defeitos da garganta, da fonação, né? Porque a palavra se faz a partir da corda vocal, do pulmão, da laringe, do faringe, etc. E mostramos aqui as doenças que existem em relação às chamadas afasias, que têm origem cerebral e que impedem uma boa execução das expressões. Se a pessoa não tem essas doenças, ela pode perfeitamente se transformar num orador, usando técnicas da retórica. Mas ele precisa estudar. Então eu dou um exemplo. Uma pessoa é um gênio, tem um QI excepcional. Aí eu chego para essa pessoa e digo, ó, vai lá no piano e execute uma obra de Beethoven, a Quinta Sinfonia. Por mais que ele seja gênio, se ele não é um músico inato, que toca de ouvido, e mesmo que ele tocasse de ouvido, ele não vai lá para tocar a Quinta Sinfonia, não. Ele não consegue fazer isso, por mais inteligente que ele seja. Agora, se essa mesma pessoa estuda solfejo, música, notas musicais, pautas, aí ela sabe, ela vai lá e toca o... Mas em oratório ocorre o seguinte, vai lá tocar o Beethoven, eu não vou porque eu não sei. Vai lá, faz um discurso. Aí o artista vai. Ele pensa que ele está discursando. Ele vai estar esgoelando-se. Ele não está discursando. Aí ele fala, ele já começa cometendo o primeiro erro de oratória, que é falar demais. Um dos princípios que ele diz aqui no livrinho é o seguinte, fale pouco. Fale muito menos do que você está imaginando falar. Porque oratória é como doce de coco. 1, delícia. 2, muito bom. 3, 10, enjoo. 12, vômito. Não é assim? É verdade. Então, muito orador, principalmente paraninfos em formaturas, recebem uma salva de palmas, mas a salva de palmas não é porque gostaram, não é porque, graças a Deus, ele terminou. Então, isso tudo faz parte da oratória. E nós explicamos isso aqui no livrinho, né? Qual a profissão, doutor, que o senhor acha, ou quais as profissões que o senhor acredita que falar bem, ter uma boa retórica e oratória, são, assim, fundamentais para o sucesso na profissão? Então, aqui no livro, logo no início, manda o orador pensar, fala, pense bem, isso é da sabedoria árabe, se o seu discurso vale alguma coisa a mais que o teu silêncio. Pense bem.
E se você tiver convicção de que você não fala bem, você proceda como o Abraham Lincoln falou, em 1887, no discurso de formatura, em relação aos peritos. Se você tem convicção de que você não pode, você não consegue ser um perito honesto, então seja honesto, não seja um perito. Se você não sabe falar e não quer aprender, não faça discurso, mas se você quiser, é uma arma importantíssima para você vencer na vida, escrevendo ou falando, porque a técnica oratória, ela é muito poderosa, é muito mais poderosa do que a pessoa possa estar imaginando. Jesus Cristo subiu numa montanha, subiu numa colina muito pequena, não tinha quem eram os assistentes lá? Meia dúzia de pessoas. Havia rádio? Não. Havia televisão? Não. Havia jornais? Havia um meio de difusão pelo mundo? Não. Ele falou para uma centena de pessoas um discurso que é chamado o Sermão da Montanha. E, na verdade, o Sermão da Colina, né? Embora não tenha nada disso, esse discurso ganhou o mundo. E é um dos principais discursos da humanidade, se não for o principal. Se fala no Sermão da Montanha em todos os lugares do mundo. Olha o poder da oratória. Quando ele é usado pelo lado do mal, o Hitler dominou a Alemanha pela oratória. Falar é um monstro, mas em 1941 ele tinha 92% da preferência dos alemães. O Duce, lá da terra dos avós do Deonero, o Duce também falava bem, ele falava em 7 línguas. Né? E era um gênio, 7 línguas. Muito bem. O livro fala que a esfinge falou uma vez só. Ela tem milhares de anos no deserto, aquela estátua de pedra, e ela só falou uma vez, ela falou silêncio. E nunca mais falou nada. E para quem não quer se dedicar, o melhor é o silêncio. Agora, quem quer se dedicar, pode fazer como aquele que não sabia música, estudou música, se habilitou em música e vai lá e executa Beethoven. Mas para tudo isso na vida, é preciso que a pessoa tenha esforço. Aqui no livro, ensina que coisas muito importantes, como, por exemplo, os tipos de vozes. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Existe voz de prata, para o linguajar comum, que nós estamos agora usando. Existe voz de ouro, existe voz de bronze. Você não pode inventar isso, você tem que saber que existe e treinar. E houver um treinamento. O que você quer ouvir? Voz de prata, voz de ouro ou voz de bronze? Eu quero voz de ouro. E o que é a voz de ouro? Voz de ouro. Então o Oeste de Queiroz escreveu, na cabana humilde, onde o azeite escasseava na candeia, o alimento havia acabado. A mãe, coitada, triste, sozinha com o filho doente, que com ela vivia tão só. Aí o filho falou, mãe, eu quero ver Jesus. O filho febril, o filho doente, o filho sem alimento. E ela, desesperada, dizia, meu filho, Jesus está tão longe a Jerusalém. E na estrada existem cães famintos e ladrões, assaltantes. E o menino, chorando, repetia, mãe, eu quero ver Jesus. Mas, meu filho, Jesus é tão importante que ele, por certo, só vai receber os ricos, os poderosos. E nós somos tão pobres, filhos, tão sem valia. E a criança, quase sem voz já, dizia, mãe, eu quero ver Jesus. E Jesus, abrindo a porta, disse, aqui estou. Isso é voz de ouro. Voz de bronze. Agora a voz de bronze. Aquela braba. A de bronze. A França teve um general, que foi o maior herói da França, porque foi vencedor da Batalha de Verdun na Primeira Guerra Mundial, né? E a França inteira, toda a casa, tinha uma fotografia do Verdun, do general Pétain, general Pétain. Todo mundo, as crianças, falavam no heroísmo do general Pétain na Batalha de Verdun, estátuas, ruas, praças, né? Aí veio a Segunda Guerra Mundial, ele viu que a França não tinha como enfrentar a Alemanha. Ela tinha lá uma tal de linha Maginot, que aí essa linha seria a defesa da França.
Mas acontece que o Hitler chegou e deu uma volta em torno da linha imaginou e tomou Paris. Então o Pétain foi obrigado a assinar um armistício com a Alemanha. Na hora que ele fez isso, ele ficou excomungado pelo povo francês. Xingado, rasgaram todas as fotos, derrubaram as estátuas dele, né? Traidor, covarde, etc, etc. E ele, pretensamente, escreveu um poema se defendendo. E quem escreveu esse poema, né, imaginando que fosse o Pétain, foi um poeta, um maravilhoso poeta rio-pretense chamado Ferdinando Giovinazzo. Então ele escreveu. Você quer voz de bronze, né? Eu quero voz de bronze. Povo de França, eu sou Pétain. A morte, o sanguinário abutre das batalhas, já por 1000 vezes me rondou a sorte e resvalou na luz destas medalhas. Povo de França, se o seu guerreiro um dia se curvou ao peso da estrangeira bota, também gemeu na cruz do cativeiro, também sofreu nas lapas da derrota, mas se os herdeiros dos soberbos francos buscam vingança nos cabelos brancos, na quase extinta fronte de um titã, que estes insultos rujam como o vento, estraçalhando o eterno monumento da suprema epopeia de Verdão. Olha aí. O nosso Giovinazzo é o autor do hino de São José do Rio Preto, não é isso? E ele é da Academia Rio Preto. Membro da academia e também. autor Você tá do vendo hino. que é o Giovinazzo, mas não é um poema dele, né? E a voz de prata? A voz de prata. A voz de prata, para a gente A voz identificar de as prata é três uma vozes. a voz menos comprometida com coisas violentas e mais entre o suave e o violento, né? Então, por exemplo, do Judas Sborogota, que era repórter do Diário de São Paulo há muitos anos. E se por acaso você chegar até a casa, a minha mãe perguntar como vai o meu filho, você lhe diga, não vá contar que eu ando assim maltrapilho, mas você diga, o seu filho é um rapaz que tem glória de amor e fama recebida, ele está outro, ninguém o reconhece mais. Se a minha irmã te perguntar como vai o meu mano, ele é muito falado, ele é muito querido, você diga, o seu mano é um rapaz que tem vitórias na vida concebido, ele está outro, ninguém o reconhece mais. Mas se você chegar até a casa, de onde um dia eu saí cambaleante, derrotado e mudo, e a minha noiva perguntar como vai o meu noivo, ouça bem, meu rapaz, fale apenas isso que ela compreende tudo. Está outro. Ninguém o reconhece mais. Você é do Judas Sborogota. É possível aprender a falar? É possível aprender lendo o livro do senhor? É possível dependendo do esforço, né? Do esforço que a pessoa fizer. Aqui ensina como é que ele faz para decorar, como é que ele faz para compreender. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. O Dr. Wilson Romano Calil escreveu esse livro no ano passado e exatamente, ele ensina o que você deve fazer para você falar bem em público. É claro que ele tem uma memória, né, fantástica, um historiador, ele tem uma vivência, uma experiência de vida, é uma sumidade, ele é eclético, ele conhece de tudo um pouco, e isso ajuda e contribui muito, não é, Del Nero? Sem Porque dúvida. não adianta a gente também só querer aprender a ler. Não, precisa ter o dom. Eu Precisa. acho que para ser um bom orador, além de saber falar bem, tem que ter o dom. Sem dom... Agora, você é advogado, isso te ajudou? Porque você também fala muito bem. Veja bem... Na advocacia ajuda. Ajuda muito, porque a linguagem que nós temos com o tribunal é escrita, mas também, às vezes, a gente precisa despachar com o juiz. E na defesa de júri é fundamental. E no júri, então, nem se fala. O júri tem que ter um grande orador, senão o júri não será convencido, entendeu? O Dr. Wilson Romano Calil começou o programa falando de Rui Olha aqui, Barbosa, e assim, um que gosta de Rui Barbosa é o Joaquim Barbosa, né? Sim, Ele sem cita dúvida. muito o Joaquim Barbosa. Diga, doutor. Aliás,
Tem uma frase de Rui Barbosa que é muito importante, que quanto mais leis, mais corrupta a república. Essa frase é muito importante, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar o doutor Wilson aqui do lado. E Cícero, o que representa para a oratória no mundo? O Cícero foi considerado um dos maiores oradores do mundo, embora Quintiliano fosse mais orador que o Cícero. Não é? Mas a oratória do Cícero, colocada hoje nos meios de divulgação, como eu, não teria o efeito que teve na época. Porque hoje o orador tem que ser mais artista, com mais contato com a realidade de todas as classes sociais, para que ele busque assuntos que empolguem a todas as pessoas. O importante da arte oratória é empolgar. A pessoa pode até falar razoavelmente bem, mas ele não empolga se ele não tiver técnica. O discurso parece assim, pronunciou o discurso, mas o discurso tem o exórdio, que é a apresentação, tem a proposição, que é o assunto, tem a divisão, que é a divisão da proposição, tem a explanação, tem a recapitulação, onde você combate os argumentos contrários, e depois tem a conclusão do discurso. Essa conclusão e o início, nelas está um grande segredo, porque o fazer com que o ouvinte fique impressionado com o orador ou não... Atento, né? Tem que estar atento. Agora, o conhecimento da Bíblia, que o senhor também já citou, o conhecimento da Bíblia ajuda e muito também. Muito, mas em geral o orador religioso, ele tem sucesso, mas só naquele tipo de oratória. Porque o discurso já está escrito lá na Bíblia, ele vai só dar uma adequação para o auditório com o qual ele está falando. Mas os bons oradores citam também, às vezes, algumas passagens bíblicas. Citam tem muitas, né? Citam, porque né? tem passagens maravilhosas na Bíblia. Sim. Mas o discurso do orador religioso já está na Bíblia. O assunto, a proposição está lá. Ele vai falar sobre alguma coisa que está na Bíblia, não é? Certo. Então, agora o orador que é versátil, ele fala sobre qualquer assunto. Tudo. Ele cria. Ele tem que ter o conhecimento geral. Ele tem que criar. Como é que chamava aquele ministro da Fazenda que foi candidato a senador? O quê? Não é o Recupero. O Recupero não. É Recupero. Que hoje não, é embaixador, não. Foi bem antes. Um que era economista também, Roberto Teve Simons. o Maílson da... Simons, não. Maílson da Nóbrega, ele foi ministro da Fazenda. Ele foi candidato a senador, ele foi candidato para o Goiás. Senador, não, deputado federal. E ele não tinha conhecimento nada, né? E eu não sei, o partido é que eu não sei exatamente o que ele criticava, mas ele criou uma coisa que ele falava assim, tem coisa nesse mundo que o homem não deve fazer. Mexer com mulher casada, usar arma descalibrada ou ter votado no PT. E como é que é? Para se comunicar com as pessoas mais simples, né? A turma do PT deve ter ficado brava comigo agora. Agora, por exemplo, o bom orador, ele tem que ter o conhecimento da plateia, né, com que ele vai, né, conversar ali, se pronunciar, e ser um oportunista também, não é, doutor? Tem o quê? Ele ser, de certa forma, um oportunista. Porque aí ele consegue atingir com as palavras certas, no momento certo. Na hora exata. Na hora exata. É isso? Exatamente. E ele tem que saber mexer com o coração do público, não é? Vou fazer a emoção, então, faz parte. Aqui outro dia eu não vi dar eu contei a história do Monte Castelo para você, Sim. né? Então, como é que o historiador faz? Brasil lutando na Itália, né? Até certo ponto ao lado dos italianos para libertar a Itália. Ele chegou no Monte Castelo, onde o Monte Castelo era muito difícil de ser tomado. Até o general americano falou para ele que ele não vai se meter a tomar o Monte Castelo. Você quer interromper por algum motivo? Não, pode contar. O general americano
Não queira tomar um Monte Castelo, não, que vocês estão levando uma biaba aí bem brava dos alemães, né? E ele, o historiador, acaba que foi, mas o Brasil conseguiu, né? Olha o orador falando. Brasileiros de todas as classes sociais, irmãos brasileiros de todos os 21 estados do Brasil, em número de 26 mil, foram à Itália defender a liberdade contra a barbárie do nazismo. E lá chegando, em época em que a Alemanha estava em vantagem sobre os aliados, era o comandante-chefe da tropa americana, o general Marclay, que chamou o nosso comandante, e disse, lá está o Monte Castelo. Não se metam a querer tomar o Monte Castelo, porque é o local mais defendido pelas tropas de recuo dos alemães. Ninhos de metralhadora, bombardeios da Luftwaffe. Não há como tomar o Monte Castelo. Seria uma carnificina, até porque eles estão no alto do morro, defendendo um corredor que seria a passagem das tropas aliadas no rumo de Berlim. Não tente tomar o Monte Castelo, porque é impossível. Aí o nosso comandante disse a ele, olha, general Marclay, espera um pouco aí, que depois que eu tiver tomado o Monte Castelo, nós vamos voltar a conversar. E foi lá e deu a seguinte ordem para as tropas, tropa brasileira, aceite! Atenção, tropa brasileira, avançar infantaria! E foi aquele momento de explosão, metralhadora, rateando, milhares de balas, explosões, a aviação atacando. Depois de horas e horas, o nosso general desceu e falou, onde está o general Marclay? Aí o quê? Olha lá, general Marclay, olha para cima. Falou, para ver o quê? Para ver a bandeira brasileira tremulando no alto do Monte Castelo, general. Olha lá, a pátria brasileira tremulando. Olha, estamos nos vingando do afundamento dos navios nas nossas costas. Falou, vocês são todos loucos. Vocês brasileiros não têm medo de bomba, de explosão, de metralhadora, de nada. Ele falou, nós somos loucos pela liberdade. Nós somos loucos por uma pátria que tem ela a forma de um coração e é encimada pelo Cruzeiro do Sul, porque é a pátria do cristianismo. Nós somos os homens do Brasil, os soldados do Brasil. 592 patrícios nossos, brasileiros, tombaram na campanha da Itália. Na tomada do Monte Castelo, 8 aviadores da FAB morreram em Monte Castelo. O que é triste é que estão todos eles enterrados lá no cemitério de Pistoia. E alguém perguntou, um amigo meu esteve lá, e perguntou ao que toma conta do cemitério, tem aparecido aqui autoridades brasileiras para render um pleito à memória dos nossos heróis? Ele disse, eu nunca vi nenhum. É triste. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós estamos conversando com o Dr. Wilson Romano Calil, o Antônio Carlos Del Nero, eles que são da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura de São José do Rio Preto, e hoje falando de retórica e oratória, dando as dicas, falando o quanto é importante saber falar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque a gente se empolgou tanto aqui, até esquecemos, e a gente volta já já. Antes, porém, eu quero só falar uma coisinha para você. Você quer ajudar? Faça um pouquinho, seja solidário. Domingo, dia 8 de dezembro, a partir do meio-dia, o Juliano Lopes, ele é organizador de uma festa, ele faz sozinho. Ele é lá do São Manuel, tem um lanchinho ali no meio do bairro, e ele dá pipoca, algodão doce, sorvete, refrigerante, sanduíche, sozinho, para as crianças. Vai ser a 5ª chegada do Papai Noel. Se você puder ajudá-lo, vai lá, entrega qualquer coisa. São crianças carentes. A festa das crianças foram 5.000 crianças que ele sozinho, sem ajuda de poder público nenhum, ele fez. Se você puder ajudar, tá aqui. 991... Peraí. Tem esse bendito 9 agora. 9911444138. Juliano, se a gente puder ajudar você, tenho certeza. E quem também está precisando da sua ajuda é a AMIC, Associação dos Amigos de Criança com Câncer e Cardiopatia. Eles também vão fazer a festa dele das 10 da manhã às 4 da tarde, no dia 10 de dezembro. Estão precisando de brinquedos, de produtos de cesta básica, para que eles possam entregar para as crianças e para as famílias
que são atendidas. São mais de 400 famílias cadastradas. Ajuda também, vai. Abre o teu coração. Estamos na época de Natal. E a partir de hoje, até às 10 da noite, tem horário do comércio em São José do Rio Preto, aberto lá no centro da cidade. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já para finalizar essas dicas de oratória, como falar bem. E ninguém melhor do que o Dr. Wilson Romano Calil. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Vem aí um novo e atento olhar sobre a nossa cidade. Aguarde. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Mazola Automóveis, a maior loja de seminovos de Rio Preto e região, deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Mazola Automóveis, 18 anos de muito carinho e respeito com seus clientes. E liberdade, eu também quero falar de outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados, chega de manipulação. Queremos ser respeitados, eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar de outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Nova TV da Cidade. Notícias, atualidades, esportes e muito mais. Aguarde. A Filadélfia está transformada e já começou a segunda etapa da maior obra anti-enchente da história de Rio Preto. Na José Muniz Juscelino serão 26 reservatórios para a retenção das águas das chuvas. Olha aqui no Vivendas, além de conter a chuva, vamos ter pista de caminhada e ciclovia. A Juscelino também ficará toda reformada. A gente está trabalhando para acabar com essa enchente. Na região da Brasilusa, mais 2 piscinões e 4 poços para segurar as águas das chuvas. Prefeitura de Rio Preto. Estamos de volta aqui com o programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16. Obrigada por sua companhia. Hoje, recebendo mais uma vez, com muito prazer, Antônio Carlos Del Nero, ele que é o presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, e também ele que é autor, escritor, professor, médico, e falando sobre o último livro dele, é o último, né, doutor Wilson Romano Calil, ex-prefeito de São José do Rio Preto, e tem o dom da fala, o dom da palavra, o dom da retórica e da oratória. Doutor Romano Calil, Wilson Romano Calil, o corpo fala. Falar e demonstrar isso, como que é? O que a gente tem que fazer? Você quer falar sobre a expressão corporal, expressão, né? Corporal, que ela ajuda. A expressão corporal, a etiqueta e a postura são muito relacionadas. Por exemplo, há oradores que falam todos desengonçados assim na cadeira. Há outros que falam assim, né?
Há outros que falam segurando a cabeça assim. Existe uma postura. A postura é um respeito ao auditório. Há outros que vão de short para a tribuna. Há oradores que já chegaram a falar com um copo de uísque na mão na tribuna. Outros que falam fumando. Ora, isso é um desrespeito para quem está tendo a gentileza de ouvi-lo, não é? Quando o orador tem que ter consciência de que o auditório está sendo gentil com ele, está lhe dando uma oportunidade, está em silêncio ouvindo o que o orador tem a dizer. De modo que a etiqueta não precisa ser um dandy que anda de gravatinha borboleta e smoking, não. Mas ele tem que ter, não tem que ir de camiseta e de short ocupar uma tribuna. Não tem que ir na tribuna, até pegar um copo d'água é permitido, mas segura o copo d'água, pôr os dedos no fundo para que não forme uma lente que mostra a sua amígdala e tome água um pouquinho e coloque, não tome um copo inteiro, é um pouquinho e coloca o copo d'água no lugar. E assim mesmo, quando vocês forem tomar o copo d'água, peçam com permissão, com licença, ao auditório. Tem que ter uma determinada compostura. O uso de determinadas palavras, por exemplo, palavras de baixo calão, é absolutamente proibitivo. Grosseria é proibitiva. Teve um candidato lá no Sul, um candidato disputando a prefeitura com uma senhora lá. E no auge da campanha surgiu muita bobagem, né? E lá pelas tantas ela acusou o candidato de ter jogado uma pedra no carro dela. Ele, em vez de dizer, é um absurdo, me atribuiu uma falta de educação e de compostura como essa, né? Eu jamais faria isso. Ele foi lá e falou, ó, eu não joguei pedra no carro de ninguém, mas ela deve ter as razões dela, porque a verdade é o seguinte, mulher feia e urubu comigo é na base da pedrada, mesmo, mas eu não joguei pedra no carro dela, por eleição. Meu Deus do céu. Agora, com certeza, a plateia deu risada. Deu risada, mas não votou nele. Mas não votou e nem gostou muito da grosseria. Aí, você já foi lá em Goiás, estava no palanque, tinha um padre velho, que estava apoiando a candidatura dele, no palanque. De repente, o padre teve um patatuque lá, caiu, baixou todo mundo para socorrer o padre tinha morrido, deu um colapso. Ele imediatamente pegou o microfone e falou, olha, eu cumpro o doloroso dever de comunicar a todos os senhores o falecimento do nosso pároco aqui. E antes de morrer, as últimas palavras dele foram pedindo para que vocês votassem em mim. Perdeu a eleição. Eu não acredito numa coisa dessa. Perdeu a eleição. Meu Deus. Quer dizer, é melhor ter ficado calado, vai né? Vendo. O outro chegou lá numa eleição no Pará, e ele estava perdendo a eleição, falaram para ele, ó, aqui a homofobia é um negócio brutal. Acusa o cara lá de homossexual que você ganhou a eleição. Aí ele começou a fazer o meu aniversário, aquele florzinha, né? Aquele meu aniversário, aquele que usa batom, usa esmalte e não sei o quê, e todo comício, né? E realmente o índice de popularidade do rapaz começou a cair, né? Porque o machismo é uma realidade, hein? Principalmente as pessoas de menor cultura, entre as pessoas. E ele é porque usa batom, porque usa pó de arroz, porque não sei o quê. Aí o camarada falou com um marqueteiro de improvisado, porque tem dos dois lados marqueteiro, né? Falou, ó, no comício, lá na rádio, quando você for falar, diga o seguinte, quinta-feira eu vou dar uma resposta para esse meu candidato, esse seu candidato aí que está falando isso de mim, vocês não podem perder. E fez toda uma campanha em torno da resposta que ele ia dar, tá? Aí chegou no dia do comício programado, ele deu a seguinte resposta. Meu adversário, que é um camarada que vive perseguindo todo mundo, tem dito aqui que eu uso batom, eu nunca usei batom. E se eu quisesse usar, era um assunto meu. Diz que eu uso esmalte. Enfim, ele vive dizendo coisas aí, que eu uso meia de seda. Quer dizer que eu sou homossexual. Não adianta ele falar que eu sou homossexual e eu dizer a vocês que eu não sou homossexual. E se fosse, era um assunto do qual não teria culpa nenhuma, é um problema de Deus, um problema de... Mas eu queria dar uma prova definitiva de que eu não sou homossexual. Fulano de tal, pergunta para a tua mulher se eu sou homossexual. Meu Deus. Aí desmontou o camarada, né? Com certeza. Mas isso é uma técnica de oratória, né?
como na oratória existe uma ciência chamada heurística. Aqui no livro consta um teste de heurística. Nós temos tempo para fazer? Temos 1 minuto. 1 minuto? Isso. Então fica para outra vez. Fica para a próxima? Né? Para a próxima. Doutor, olha, eu só tenho que agradecer ao senhor mais uma vez essa sua participação aqui, como sempre, brilhante. Eu gostaria de encerrar, agradecer o Delnero também. Eu gostei muito de uma frase que o senhor falou e acho que a gente podia terminar com ela. Eu só gostaria que o senhor me confirmasse. Acho que é de Abraham Lincoln. Pense bem se seu discurso vale mais do que o seu silêncio. Não é do Lincoln. O do Lincoln é aquele. Se você tem convicção de que você não é um perito honesto, seja honesto, não seja um perito. E de quem que é essa? Pense bem se seu discurso... É da sabedoria árabe. Da sabedoria árabe. É um provérbio árabe. Pense bem se o seu discurso vale alguma coisa mais que o teu silêncio. Vale alguma coisa mais. E o da esfinge é milhares de anos quieta, aquele monstro de pedra no deserto. Falou uma vez só e disse silêncio. Que bom. Está na hora de nós nos silenciarmos. Um pouco, E ouvir mais a Deus também, né? Doutor, um ótimo fim de semana para o senhor. Muito obrigada. Com certeza, adorei a voz de ouro, a voz de prata, a voz de bronze. Vamos realmente ficar mais em silêncio, ouvir mais o coração. Então, você tem tudo para se transformar numa excelente oradora. Olha. É só se dedicar às técnicas. Que bom. Vou praticá-lo, vou ler começar, o livro. Eu vou dar de presente esse livro para você. Que coisa boa. Vou passar o final de semana lendo Marisa. Em silêncio. A Marisa Amorim, então. Doutor, muito obrigada. Marisa com Z ou com S? Com S. Apesar da idade, o meu pai exigia que fosse com S. Doutor, um ótimo fim de semana. Obrigada. Delnero, obrigada mais uma vez. Foi um prazer. E até a próxima semana. Doutor, volte mais vezes, trazendo aí mais informações pra gente. É sempre o conteúdo dele, né? É fantástico. É fantástico. Coisa boa. A gente sempre aprende. E a você, telespectador do Opinião Cidade, obrigada. E vou ler com muito carinho. Quero aprender todas essas essas técnicas aqui. Oratória e retórica. Tá aqui. Obrigada. Obrigada com carinho. Para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. E parece que de casa nova já aqui com a TV da Cidade, com muitas novidades para você. Obrigada. Até segunda, se Deus quiser.